Comissão de Trabalho quer que nova concessionária assuma o passivo trabalhista da CCR Barcas. Venda de bloqueadores de GPS pode ser proibida. E comissões da Alerj vão a Brasília para encontro com o ministro da Justiça. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Passivos trabalhistas dos funcionários da CCR Barcas devem ser quitados pela próxima empresa que assumir o controle do modal. A informação foi passada durante a audiência pública da Comissão de Trabalho da Alerj. Neste ano, a Secretaria Estadual de Transportes começou a discutir a elaboração de uma nova concessão, após a CCR Barcas pedir o encerramento do contrato atual. A preocupação da Comissão de Trabalho da Alerj é que o novo edital licitatório defenda os interesses dos atuais funcionários das barcas. Entre as reivindicações apresentadas estão a garantia de que os passivos trabalhistas sejam assumidos pela próxima empresa. A participação de uma instituição nacional do setor de navegação no processo licitatório foi considerada fundamental. No primeiro momento, essa é a nossa intervenção e é o nosso pedido. Que seja colocado no edital, que seja resguardado o direito dos trabalhadores. E num segundo momento, que seja uma empresa brasileira e uma empresa de navegação. Que no fato específico, a empresa de navegação ela não quer concorrer com ela mesma, muito pelo contrário. Ela vai buscar novos mares, novas linhas. O diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Aquaviários defendeu a estatização das barcas. Segundo ele, o Estado é proprietário de bens e embarcações que permitiriam ao poder público controlar os serviços das barcas, gerando lucro e barateando o custo da operação e o valor das passagens. Por que não o Estado assumir? Porque tem as barcas, tem as estações, tem a clientela, que é antiga, tradicional, e por que deixar na mão de empresas privadas com risco de desnacionalização e com crescente aumento do preço das passagens? A estatização é permitida, é possível pela lei e é economicamente e socialmente viável e trará redução de tarifas. Presente na audiência, o desembargador do Trabalho, José Luiz Campos, trouxe um levantamento feito pelo Tribunal Regional do Trabalho que apontam 275 processos sendo movidos contra o atual consórcio. Ele falou da importância de se incluir no novo edital uma cláusula que garanta a manutenção dos direitos trabalhistas pela empresa que venha a assumir a operação das barcas. Muito se fala na Constituição na garantia dos direitos da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Essa é uma forma de garantir esse preceito constitucional. Enquanto não se puser essa cláusula, há o sério indício de que a empresa que assuma a condição de concessionária, ela não garanta esses direitos trabalhistas, ou seja, que todo o período que foi trabalhado sob a égide da empresa antiga ou da licitação antiga não seja responsabilizado ou seja pago a esse trabalhador sob a égide da licitação nova. Então é importante sim que haja uma cláusula, porque senão nós teremos esse número de 275 multiplicado por 2, 3, 10, sabe-se lá quantos outros processos trabalhistas. O presidente da comissão, o deputado Paulo Ramos, vai elaborar um documento com as sugestões apresentadas para que o edital contemple os direitos dos trabalhadores. O parlamentar deve anexar ao documento uma proposta que pretende transformar os armazéns 17 e 18 da zona portuária em um novo terminal de barcas para estimular a concorrência na operação dos transportes aquaviários. Eu venho propondo que seja feito um estudo para que os armazéns 17 e 18, especialmente o 18, se transformando em terminal de barcas, com um novo sistema. Competindo agora, não sendo um monopólio, ficando só uma empresa cuidando de todo o transporte aquaviário na Baía de Guanabara. Fazer esse encontro sempre no bom sentido, para que o edital corresponda aos interesses maiores da sociedade. Ouvir a população,
Mas deixar de ouvir os trabalhadores através de seus sindicatos, de suas representações, é uma lacuna insuportável. Parlamentares vão se reunir com o ministro da Justiça em Brasília no dia 15 de maio para propor medidas que podem diminuir o número de roubo e furto de cargas no Rio. O assunto foi tema da audiência pública conjunta das comissões de Segurança e Economia da Alerj. O Rio é o estado com o maior índice de roubo e furto de cargas do país. 43,7% das ocorrências acontecem nas estradas fluminenses. O aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, com lotação no Rio, e uma melhor integração entre as polícias para o enfrentamento do roubo de cargas são alguns dos temas que os deputados vão levar ao ministro Osmar Serralho. O presidente da Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro, disse que vai aproveitar a viagem a Brasília para conversar com o presidente da Câmara dos Deputados sobre a atualização de algumas leis que podem ajudar nessa questão. A primeira providência que o Ministério da Justiça pode adotar em favor do Rio de Janeiro é criando melhores condições para a atuação das forças de segurança federais aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas, além disso, eu acho que a ida a Brasília deve ser também para conversar com a Câmara Federal, com o presidente da Câmara Federal, com o deputado do Rio de Janeiro, porque há também demandas relacionadas a legislações que estão desatualizadas, como, por exemplo, aquela que disciplina assim, a forma de trabalho dos vigilantes, na vigilância privada, além de projetos de lei que podem ser implementados pela Câmara no sentido de atualizar a legislação, como, por exemplo, a legislação penal. A presidente da Comissão de Segurança pretende pedir que soldados da Força Nacional voltem ao Rio para ajudar no combate ao roubo de carga, como aconteceu, por exemplo, durante a Operação Asfixia. Na ocasião, os 20 principais pontos da região mais crítica do Rio, que englobam as comunidades da Pedreira, Fazenda Botafogo e Jardim Chapadão, foram fechados por policiais e os casos de roubos de cargas diminuíram consideravelmente. Ficou muito claro em todas as nossas reuniões que houve uma estratégia muito eficiente, que foi aquela que utilizou a Força Nacional para o enfrentamento do roubo de carga em determinadas áreas que já é do conhecimento, não só da polícia, como dos próprios empresários. Então, trazer de volta a Força Nacional para fazer a denominada Operação Segura, a determinada operação asfixia, seria também muito importante para o enfrentamento desse problema. O coronel da Polícia Militar, Venâncio Moura, disse que é preciso criar uma coordenadoria estratégica para combater esse tipo de crime. Essa coordenadoria teria uma sede administrativa, né, em que haveria todo um planejamento estratégico e tudo mais. E uma força-tarefa que seria o braço operacional dessa coordenadoria. E teria como base um terreno do DENIT em Irajá, que é a área federal, que já foi cedido uma vez para o Estado e que lá já se encontra a Polícia Rodoviária Federal, integraria a Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal e Polícia Federal para ter uma atuação operacional. O deputado Carlos Osório falou sobre 3 medidas legislativas que vão ser apresentadas na Alerj. Uma primeira que autoriza que créditos da dívida ativa do Estado sejam convertidos em investimentos na área de segurança. Essa é uma legislação nova, pioneira no Estado do Rio de Janeiro, que vai permitir uma receita adicional para as forças de segurança, justamente para serem investidos no combate ao roubo e furto de cargas. A segunda é destinar e obrigar que todas as câmaras de todas as rodovias do Estado, estaduais ou federais, estejam disponibilizadas para o Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança. E a terceira, produtos que foram confiscados, apreendidos, roubados, que não tenham a identificação da origem, que eles possam ser levados a leilão rapidamente e esses recursos também investidos na área de segurança. A Comissão de Cultura da Alerj apresentou nesta terça-feira relatórios de 3 atividades realizadas pelos parlamentares este ano. Os deputados promoveram uma reunião com movimentos culturais e trabalhadores da cultura. Também foi realizado um seminário para novos gestores de cultura dos municípios fluminenses. Por último, os parlamentares levaram as demandas do setor ao secretário estadual de Cultura, André Lazzaroni. O secretário as recebeu e ficou de fazer o encaminhamento como a publicação do edital
para que a gente possa ter aí a gastronomia e a moda regulamentada. A publicação de mudança no próprio Conselho Estadual de Políticas Culturais para que você possa aperfeiçoar o Conselho. Forma da gente melhor distribuir os recursos da isenção e do patrocínio de 0,25% do ICMS, que continuam garantidos mesmo o Estado estando em dificuldade econômica e financeira. Então, uma pauta muito importante que foi discutida com o secretário para que a gente, de fato, levasse a ele aquilo que foi debatido na comissão. Nesta terça-feira, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado realizou encontro para discutir a eficiência energética nos prédios públicos como forma de gerar economia. Durante a reunião, o chefe da Divisão Técnica de Energia do Clube de Engenharia disse que programas voltados para a utilização de energias renováveis podem reduzir custos significativos. A proposta surgiu no momento de crise do governo do Estado. Então ela vem no sentido de reduzir custo dos prédios de responsabilidade do Estado, principalmente escolas, hospitais e outros prédios administrativos. Reduzir os custos com energia. Um trabalho de eficiência energética e, posteriormente, um diagnóstico energético, eu creio que vai trazer uma redução significativa. O fórum vai agendar audiência para que as concessionárias apresentem as informações sobre o fornecimento de energia no estado, além de discutir possibilidades para a implantação do sistema fotovoltaico. Esse é o tema da nossa próxima reunião. A ideia é convidar o IBAN, as concessionárias de energia do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado para discutir esse tema e entender o panorama hoje e como a gente pode trabalhar para avançar nesse tema, nessa pauta. Outros temas foram trazidos, mas que vão ser analisados ao longo do ano, como, por exemplo, a questão da concessão da SEG Rio, que está sendo discutida esse ano. Foi trazida aqui como uma proposta da Alerj olhar com mais atenção para esse tema, e também a questão do financiamento da energia fotovoltaica. A venda de bloqueadores de GPS pode ser proibida no estado. A ideia do deputado Zaqueu Teixeira, autor do projeto, é ajudar a diminuir o roubo de cargas no Rio. O texto foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o pedido de tombamento como patrimônio histórico e cultural da Fundação Planetário. O texto prevê a preservação do prédio, além do acervo e dos equipamentos. Recentemente, o terreno do imóvel seria leiloado para garantir o pagamento de indenizações trabalhistas. A proposta assinada pelos deputados Carlos Osório, Edson Albertassi, Lucinha, Luiz Paulo, Silas Bento, Chiquinho da Mangueira e Valdec Carneiro foi aprovada. O tema do tombamento do planetário é absolutamente urgente. É um terreno do governo do estado que foi levado a leilão, um terreno que pertence à SEAB. O primeiro leilão foi deserto, temos um segundo leilão marcado para o próximo dia 2. E com o tombamento nós queremos desestimular a realização do leilão, porque o estado do Rio de Janeiro não pode prescindir daquela área e nem do funcionamento do planetário. Aprovado ainda o projeto do deputado Zaqueu Teixeira, que proíbe a fabricação, venda ou importação de aparelhos bloqueadores de sinal de rastreadores de veículos. O texto prevê a aquisição desses aparelhos por empresas de segurança privada, desde que tenham autorização da Secretaria de Segurança Pública. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria segue para a sanção ou veto do governador. O bloqueador do sinal do GPS, ele é utilizado para quem faz o roubo da carga. Coloca ali no caminhão para bloquear o sinal do GPS, com isso a empresa perde o caminhão e aí eles retiram do lugar do roubo e levam toda a carga. Então, impedir que esses equipamentos estejam circulando no nosso estado é fundamental. Já o presidente em exercício, o deputado André Siciliano, quer obrigar os supermercados a ter leitor de código de barras para consulta de preços pelo consumidor. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto recebeu 8 emendas e retornou às comissões. A Academia Fluminense de Letras poderá ser reconhecida como a oficial do Rio de Janeiro.
O deputado Valdec Carneiro justifica o centenário da instituição e os grandes nomes da literatura fluminense que fizeram parte da academia, como Euclides da Cunha e Casimiro de Abreu, para a razão da homenagem. A proposta foi aprovada em segunda discussão. Eu fico até impressionado como certas instituições passam desapercebidas, né? Porque a Academia Fluminense de Letras, que este ano completa 100 anos, e ela sempre foi o principal palco das letras fluminenses. Tanto que por ela passaram, né, se tornaram membros e, portanto, foram, por assim dizer, imortalizados, as principais penas da literatura do nosso estado. Euclides da Cunha, Joaquim Manuel de Macedo, Alberto de Oliveira, enfim. Então, é muito importante que no ano que ela completa o seu centenário, que ela tenha esse reconhecimento da Assembleia. E a deputada Marta Rocha quer alterar a lei que criou o Fundo Especial da Polícia Civil. A parlamentar quer incluir receitas dos juros e aplicações financeiras ao fundo. O texto também prevê o prazo de 1 ano para a alienação de imóveis de responsabilidade da Polícia Civil. A matéria recebeu 3 emendas e será analisada pelas comissões. O nosso objetivo não foi outro a não ser de dar agilidade a isso, de criar outras janelas que possam ser utilizadas. Então, por exemplo, algum bem arrecadado pela Polícia Civil sem destinação, que vai a leilão, esse leilão, o valor desse leilão ser revertido para a polícia. A questão dos imóveis não mais utilizados pela Polícia Civil, que possam ser vendidos, que esse valor volte à Polícia Civil, né? A possibilidade de doações. Então, tudo isso, o nosso único interesse é dar agilidade e dar novas formas de arrecadação para a Polícia Civil. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até amanhã.